Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre Descartes. Eu vou falar um pouco sobre a biografia dele, um pouco sobre a filosofia dele, o que fez dele um dos filósofos mais importantes da história e certamente o filósofo mais importante da filosofia moderna. Esse áudio que está aqui no vídeo, que você vai ouvir já já, ele veio de um podcast que é o Ficções, ele foi originalmente publicado lá, mas eu vou pouco a pouco trazendo esses áudios do Ficções para cá para o canal no YouTube, como forma também de ajudar você a conhecer um pouco mais sobre filosofia e entender um pouco mais sobre características do pensamento de alguns desses filósofos ou de alguns conceitos centrais da filosofia. Caso você tenha interesse em algum tema específico, em algum autor, em algum conteúdo da filosofia, você pode usar os comentários para demandar, digamos assim, esse conteúdo e eu tento trazer para cá também na publicação dos próximos vídeos. Mas agora eu deixo você com esse áudio que, como eu falei no início, fala sobre Descartes e o tema é Descartes e a filosofia moderna. Descartes nasceu em 1596 e morreu em 1650. Ele é considerado por muitos autores, muitos comentadores, como o fundador da filosofia moderna, e isso tem motivo, ele tem uma importância realmente considerável. Mas ele recebe também créditos pela discussão que ele inseriu no campo do método científico, na ideia de como a ciência deve proceder. Além de filósofo, o Descartes era matemático e escreveu tratados também sobre ciências naturais e temas próximos daquilo que a gente chama hoje de psicologia, mas esses textos, que naquele momento ele pretendia que fossem textos científicos, são hoje ultrapassados, é cheio de erro, enfim, mas representa ali o ímpeto de Descartes de ir em busca do conhecimento, de produzir conhecimento de fato. O trabalho que consagrou o Descartes está todo na área da filosofia e por isso ele é sempre lembrado como um dos maiores filósofos do Ocidente, tão influente quanto os gregos antigos. O Bertrand Russell anota que a maior parte dos filósofos foram professores, e por isso eles produziram uma obra baseada na autoridade dessa profissão. Já o Descartes não, e assim ele acabava escrevendo mais como pesquisador, ou nas palavras do Russell, como descobridor. Ele não era exatamente um docente, ele não estava querendo ensinar alguma coisa, e por isso ele escrevia com um estilo simples, mas ao mesmo tempo elegante, e esse estilo de escrita acabou encantando boa parte da nobreza da época dele, sendo que os textos dele são agradáveis ainda hoje, o que por si só já é um grande mérito, dado que ele escreveu numa época em que o jeito de pensar era um jeito muito diferente do nosso. O pai de Descartes era conselheiro do parlamento e ele tinha muitas propriedades rurais. Daí, quando o pai morreu, o Descartes vendeu as propriedades e aplicou o dinheiro e ficou vivendo dessa renda para o resto da vida. A formação dele na infância se deu no colégio jesuíta, onde ele provavelmente adquiriu um gosto pela matemática, e esse gosto ele é importante porque mapeia todo o pensamento cartesiano e a organização da ideia que ele vai impor para o método de investigação. Para viajar pelo mundo, já mais velho, ele se alistou no exército, mas como oficial, não se envolveu, que a gente sabe, em nenhuma guerra, nenhum perigo, mas ainda assim ele acabou conhecendo a Europa e os costumes dos diferentes povos, que era o que ele queria fazer, e ele retoma esse tema em vários textos. Em vários momentos ele fala sobre isso, sobre essas diferenças culturais que ele via passando de um lugar pelo outro. Depois de um tempo, ele se estabeleceu na Holanda e sobre essa época ele disse o seguinte, abre aspas, poderia passar aqui toda a minha vida sem que ninguém me notasse, fecha aspas. E foi nessa tranquilidade que ele estava lá na Holanda que ele escreveu as suas obras e começou a se corresponder também com pessoas importantes da época dele. E, a despeito da afirmação anterior de que ele poderia ficar lá sem ser notado, ele foi notado. E uma das admiradoras dele foi a rainha Cristina da Suécia, que convidou, na verdade quase obrigou ele a ir até a Suécia para dar aulas para ela. Ele foi meio a desgosto, mas foi, não tinha como negar um pedido desse tipo. Ele gostava do clima agradável, gostava de dormir a manhã inteira, então ele estava muito bem estabelecido ali na Holanda. E quando ele foi para a Suécia, isso foi um choque, né? Ele mesmo dizia que para ele o dia só começava ao meio-dia. E a rainha Cristina queria ter aulas com ele às 5 horas da manhã. Além disso, ele tinha que andar um bom pedaço até as instalações onde ele ia se encontrar com ela, no inverno pesado da Suécia, e por isso, aos 54 anos, ele ficou doente e morreu. É uma morte talvez estranha, mas que reflete talvez também um pouco dessa displicência dele com a vida, do que a gente sabe sobre a vida dele. A gente sabe muito pouco sobre a vida de Descartes. Não é uma exclusividade, né? Isso acontece também com outros filósofos, mas dada a importância dele, isso é um fato curioso. Descartes não se casou, mas teve uma filha,
e, enfim, né, a vida dele acabou sendo meio que apagada, a biografia dele meio que apagada diante da obra dele. A gente sabe muito pouco dos detalhes da vida dele. O Descartes, ele viveu uma época em que o conhecimento ele passava por um processo importante de transformação. O mundo estava em transformação. A gente pode citar como exemplos as grandes navegações, as teorias científicas de Galileu, Giordano Bruno, Kepler, a reforma protestante do Lutero, a invenção da prensa de Gutenberg, depois o consequente surgimento da imprensa. Tudo isso pedia uma filosofia que olhasse para frente, projetando um futuro de transformações ainda mais rápidas, ainda mais urgentes. E nesse sentido, o projeto filosófico do Descartes foi inovador e ao mesmo tempo conectado com o mundo dele. Ele fortaleceu o racionalismo e a reflexão sobre o uso da matemática sem desconsiderar por completo o ceticismo e sem desconsiderar por completo a experimentação. Mas ele também mostra, isso talvez seja o mais importante, que o conhecimento verdadeiro é possível. E ele fez isso através do cogito, que é aquela frase famosa, penso, logo existo. Descartes estava em busca de uma verdade inquestionável, e ele demonstra que cada um de nós encontra essa verdade dentro de si. Por exemplo, você pode duvidar de tudo, você pode duvidar se existe Deus ou não, você pode duvidar da materialidade das coisas, porque, sei lá, vai que tudo é um sonho, você pode duvidar dos nossos sentidos, achar que eles apresentam a realidade para a gente de maneira errada, mas você não pode duvidar de uma coisa, de que você existe. Pelo simples fato de você duvidar, isso é a prova de que você pensa, e se você pensa, você existe. Se a vida é um sonho, ela é o seu sonho. Se tudo é ilusão, é você que está sendo iludido. Cada um pode fazer o mesmo experimento de raciocínio e vai chegar à mesma conclusão. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu existo. Esse é o cogito e essa é a confirmação de uma verdade indiscutível, e assim o ceticismo absoluto deixa de fazer sentido. Mas, para além dessa superação do ceticismo, o Descartes deixou uma grande contribuição em outras áreas, principalmente na geometria, com o desenvolvimento da geometria coordenada, mas ele também desenvolveu o método analítico, que se tornou base para o modelo de método científico da ciência moderna, e principalmente inspirou todos os filósofos posteriores ao uso quase que obsessivo da razão como uma marca distintiva do caráter humano. É verdade que esse apreço exagerado pela racionalidade não trouxe só bons frutos, e foi muito contestada já depois do Iluminismo, mas o mundo de hoje, para o bem ou para o mal, não seria o mesmo sem o discurso do método e sem as meditações metafísicas, que são as obras principais aí do Descartes. Com Descartes, principalmente, a gente aprendeu que a dúvida pela dúvida é uma forma de desespero, mas a dúvida como método pode ser o caminho para as soluções que a gente quer encontrar para resolver os problemas que nos confrontam.